Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico. Quero trazer para vocês, depois de algum tempo, mais um vídeo da nossa série de vídeos Dicas e Truques no Photoshop. E a dica que eu quero te dar nesse momento é uma dica relacionada à ferramenta Patch Tool. E essa dica ela envolve a remoção de objetos da cena que não nos interessam, só que de uma forma muito simples e correta. Digamos, por exemplo, que a gente gostaria de tirar esse logotipo desse casaco. Como a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer de várias formas. A gente poderia usar a ferramenta Clone Stamp, que é o carimbo. A gente poderia usar as ferramentas aqui de correção, Spot Healing, ferramenta Healing. Mas todas elas acabam gerando uma série de trabalhos e que a gente tem que ficar pegando referência, cobrindo a área, depois consertando essas referências para que elas fiquem o mais próximas possível do que seria ali o material sem aquela imagem por cima, sem o logo ali no caso. Só que com o uso da ferramenta Patch, a gente consegue fazer isso de uma forma especial. Só que a dica aqui, galera, não é remover o logotipo ou remover aquilo que te interessa. A dica é eu te ensinar como você trabalhar com a Patch Tool de uma forma que você consiga utilizá-la mesmo em um espaço reduzido, que é esse que a gente está vendo aqui. Lembra, eu já tenho um vídeo no canal que fala sobre essas três ferramentas aqui de remoção, ou ferramenta de retoque, ou ferramenta de limpeza, como você preferir. Eu mostro como usar a Spot Healing, a Healing Brush e a Patch. E lá eu mostro algumas especificidades da Patch. E uma delas é a seguinte. Geralmente, quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, o interessante é que a gente faça uma camada separada, uma camada vazia. Então, eu teria que criar uma nova camada aqui, camada vazia, e nessa camada vazia, com a ferramenta Patch, eu conseguiria fazer esse ajuste. Porém, para trabalhar numa camada vazia, eu não consigo trabalhar com a opção de Patch na opção normal aqui em cima. Se eu tentar fazer isso, ele vai dar erro, ó. Ele não vai deixar eu fazer. O modo normal só é possível se eu estiver trabalhando em cima dos pixels que eu estou querendo trabalhar ali na camada, que eu estou querendo fazer a limpeza. Se eu estivesse trabalhando no modo Content Aware, aí eu conseguiria. Marcaria aqui a opção Sample All Layers e faria a seleção e utilizaria essa ferramenta. Só que o resultado dela não é bom. Vou até mostrar para vocês. Ó. Faria aqui, aí jogaria para uma área ali que eu acho que seria interessante. Ele faria para mim o trabalho. Mas olha só como ele não respeita algumas áreas da imagem, ó, de luz e sombra, de textura. E é óbvio que não é isso que a gente quer quando a gente faz esse tipo de trabalho. Dá um Ctrl Z aqui para voltar, Ctrl D de dado para selecionar. Então, galera, vou deletar essa camada e vou duplicar a layer do background. Porque mesmo sabendo que eu tenho que trabalhar em cima dos pixels, eu não vou trabalhar em cima da imagem original. Porque caso eu não consiga fechar esse trabalho, ou aconteça algum problema depois eu queira voltar a passos anteriores e não consiga mais fazer isso pelo histórico, a imagem original está aqui embaixo de backup. Então, ó, Ctrl J para duplicar, dupliquei a camada, vou selecionar a ferramenta Patch e vou deixar ela na opção Patch normal. Essa opção normal me dá um resultado muito melhor do que o modo Content Aware. Próximo passo, fazer a seleção da área que eu quero remover. Se eu não soubesse utilizar essa ferramenta, ou se eu fosse utilizar outra ferramenta, eu teria que fazer por partes pequenas para ir tendo um controle maior da composição. Mas com essa dica fantástica que eu vou te dar agora, você vai conseguir fazer esse trabalho mesmo numa área pequena igual essa aqui, ó, onde a gente não tenha tantas referências ao lado. Ó, vou fazer a seleção do meu material, que eu quero aqui fazer a correção, ou remover nesse caso. E aí, a primeira dificuldade. Se eu pego a ferramenta Patch, fiz a seleção e arrasto para uma área de referência, você vai ver que área nenhuma ó, eu consigo preencher todo aquele espaço sem pegar referências de áreas que eu não desejo. Ó. Por exemplo, ali cheia de dobras, ó, aqui em cima cheio de dobras, aqui já pega a costura ali em cima, se vier para cá pega uma luz totalmente diferente, para baixo ó, eu já pego a outra divisão ali da roupa. Então, como a gente consegue fazer esse trabalho, galera? Sem que eu tenha que levar tanto tempo e ficar buscando ali uma área de referência que não tem na imagem. É muito simples.
Em vez de eu pegar isso aqui e arrastar de vez para ali tentando fazer o processo de uma vez e gerar esses problemas, ó, de não encaixar ali na imagem, vou dar um Ctrl Z aqui. A grande dica é essa aqui, ó. Em vez de arrastar de uma vez, eu vou fazendo aos poucos, ó. Ó. Galera, parece até mágica, né? Mas não é mágica. Estou simplesmente entendendo como o programa funciona e usando isso a meu favor. Ctrl D para deselecionar e tá lá. Não tenho mais a logo na posição que tinha antes. Qualquer artefato que você vê que tenha ficado, ó, porque aqui ficou perfeito, ó. Aqui, por exemplo, você pode olhar e falar, mas eu não gostei tanto dessa transição. Pode fazer a seleção ali naquela área menor agora e aí você continua fazendo, ó, a transição de uma forma muito mais suave. Aqui a mesma coisa. Ó, vou jogar até para cima. E com isso a gente vai conseguindo o resultado perfeito, que é o que a gente quer nos nossos trabalhos. Então, muito mais fácil. E eu tenho certeza que essa dica vale o teu like, galera. Mais um exemplo, ó, só para você ver uma outra aplicação em outra imagem. Vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Ctrl J para duplicar a imagem. Ferramenta Pad selecionado, modo normal aqui em cima. Vou fazer a seleção. E aqui eu ainda vou te dar mais uma dica, ó. Quando você começa a fazer a seleção, ó, ele vai selecionar do modo laço. Se eu segurar o Alt antes de soltar o mouse, agora ele vai para o poligonal laço, ó. Eu consigo fazer a seleção em linhas retas, ó. Só cuidado, que toda vez que você for trocar novamente, você tem que segurar o botão do mouse, solta o Alt e ele volta para outra seleção, ó. Enquanto estiver segurando, segura o Alt, solto, que ele volta para outra. Porque se eu soltar o Alt em qualquer momento, ele fecha a seleção, ó. Então, cuidado. Ctrl D de dado para deselecionar. Por que eu te dei essa dica? Porque, ó, vou começar a selecionar aqui, seguro o Alt, e aí, ó, eu tenho muito mais controle agora, ó, para selecionar a área que eu quero. Muito mais rápido. Posso soltar tudo, porque eu já quero que ele feche aqui, então eu solto o Alt, ele já fecha a seleção para mim. Esse caso aqui é muito mais claro de você ver como uma ferramenta funciona do que no outro. Porque, ó, eu não tenho para onde arrastar a imagem, ó. Qualquer lado que eu arraste, ele já pega áreas de referência que eu não quero. Ah, peraí, mas você poderia utilizar a ferramenta Content Aware Fill, a técnica do Content Aware Fill. Sim, poderia, mas essa técnica aqui ela exige menos processamento e é muito mais rápido. Olha só o que eu vou fazer, ó. Aos poucos, eu vou arrastando para cima, ó, e ele vai substituindo ali, ó. Passei um pouco ali em cima, então eu tenho que fazer aqui a continuação do processo até não ter mais nada que me incomode na imagem. Ctrl D de dado. Tá aí. A minha imagem foi removida. Ah, mas tem essas linhas aqui. Sim, mas essas linhas fazem parte da própria dobra ali da roupa, ó, que estão acompanhando o material. Como essas dobras já estavam lá, elas continuam aqui porque foi um jeito que o Photoshop achou de prosseguir, ó, esse material que já tinha ali das dobras. O que na verdade é muito bom, porque senão eu mesmo teria que ficar criando algumas texturas e algumas irregularidades ali, porque se ela tivesse perfeitamente lisa, não iria ser condizente com o material. Agora que eu tirei essa logo daqui, eu poderia colocar qualquer outro material aqui na frente, mas não é o caso para esse vídeo, porque eu quero que seja um vídeo rápido e objetivo para te mostrar essa dica super poderosa. Espero que você tenha curtido. Espero que você use ela no teu dia a dia. E se gostou, não esquece de dar o like no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela galera que você sabe que quer aprender mais o Photoshop junto com a gente. Não esquece de comentar caso haja qualquer dúvida ou alguma sugestão de conteúdo. Eu sempre leio os comentários de vocês e respondo quando é possível. Muito obrigado, galera, por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.